No início, eu queria também usar esses minutos enquanto a ProPuc para também estar colocando um pouco das discussões que temos feito e nessa linha dos elementos que aqui foram colocados, né? Então, em primeiro lugar, dizer que a ProPuc, desde o primeiro momento, tem se colocado pela retirada imediata das tropas do Haiti, teve essa ação que foi a revista. E agora, nesse momento, quando o Socorro nos procurou, através de defender o Haiti, de defender nós mesmos, imediatamente eu levei para a rede, para ver se a gente somava nessa direção que aqui está sendo colocada. Ou seja, como é que a gente avança na perspectiva de uma campanha concreta, de lutas e de ação, como é que a gente, de fato, estabelece uma frente única naquilo que nos possibilita uma unidade de ação no campo de autonomia e independência de classe, no Brasil, no Haiti, na América Latina e no plano internacional, né? Eu acho que a questão que está colocada hoje, do ponto de vista da crise do capital e do capitalismo estrutural, né, efetivamente, ela já não possibilita mais nenhuma política social desenvolvimentista. Eu acho que tem que estar claro para nós isso. A chamada política do Estado de Bem-Estar Social, ela foi possível numa quadra histórica de um desenvolvimento econômico no pós-guerra, onde efetivamente, naquele momento, não é, se pretendia plastrar as greves, as lutas, a revolução proletária da própria União Soviética e efetivamente recuperar taxas de lucro. Então ele foi possível, num dado momento da crise de superprodução, da queda tendencial da taxa de lucro, o capital, para responder à sua própria crise no plano internacional, ele vai dar respostas no âmbito do Estado, que é o chamado neoliberalismo, que é o chamado Estado muito menos que mínimo, e no caso do Haiti, como foi colocado aqui, a ausência total de Estado, porque nem Estado mínimo, né, pelo que está aí, os próprios depoimentos da Lúcia e de todos aqui que falaram que tem um conhecimento maior da realidade do Haiti, estão vivenciando essa questão. De outro lado, quer dizer, a ilusão, né, de chamados projetos democráticos populares que, na realidade, dão continuidade ao projeto do grande capital de dominação, né? Quando está se falando aqui que, com exceção da Venezuela e Cuba, enfim, com situações diferenciadas nesse posicionamento, todos os outros chamados governos democráticos, na realidade colocaram, e as tropas estão lá 7, 8 anos, e elas estão lá barbarizando a vida social, como a Simone colocou aqui, a questão, não é? A questão dos estupros, que na realidade como fator de guerra, mas fator de violação e de barbarização da própria vida e das próprias mulheres e homens trabalhadores no Haiti, no seu patamar de autonomia, no seu patamar de luta, no seu patamar de resistência, né? Você dizia que o próprio presidente do Equador, eu estive no Equador quando o Equador colocou, né, nas ruas tropas contra os indígenas que estavam lutando e que vinham de Guayaquil, que iam de Guayaquil a Cuenca e que estavam numa luta, inclusive, de resistência contra o império indígena do grande capital e do grande comércio do mercado no Equador. Foi morto um professor de educação no movimento grevista no Equador, e aqui também não se fala. Então, quando a Helena diz, olha, o nosso povo não sabe, né, e a grande maioria não sabe, porque a mídia burguesa, conservadora, enfim, da direita, e tudo isso que nós sabemos, não vão. E os nossos meios de comunicação, eles são precaríssimos, somos muito poucos, né? Então, quando a Helena fala do vídeo, esse vídeo, por exemplo, nós estamos fazendo, cada debate, um vídeo, que esse vídeo ele pode se socializar, somar, fazer formação, multiplicar, porque eu acho que somando nos eixos da campanha que estão sendo colocados, eles são fundamentais. Então eu penso que essa discussão também ela tem que ser feita, nós não podemos desvincular a luta, não é, em defesa do povo do Haiti, da sua soberania, da sua autonomia, porque vai ser o povo do Haiti, assim como é o povo da Líbia, é o povo, né, de todos os países do mundo que vão se autodeterminar, e não com o imperialismo que chega, que arrasa, que arrebenta, e qualquer possibilidade de avanço dos trabalhadores em levantes,
eles interrompem esse ciclo de lutas. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que politizar esse processo, nós temos que ter clareza do que está colocado nesse processo. E quando a gente diz aqui, né, do sistema de segurança, do complexo alemão, nós vamos dizer da relação da rede, o que nós estamos vendo na situação da rede que foi criada de proteção aos militantes ameaçados. Os 9 militantes ameaçados que estiveram aqui, todos, eles foram unânimes em fazer uma denúncia pela retirada deste programa, que é uma falácia do governo federal, o programa de rede de proteção aos defensores de direitos humanos. Porque hoje o número de pessoas que está lá, e não se trata de que são mal treinados, falta qualificação, isso é uma balela. Na realidade, o que significa é que esses militares que estão na Guarda Nacional são os mesmos que matam nas milícias, são os mesmos que estão nas UPPs, são os mesmos que chegam e falam para os ameaçados, para os filhos dos ameaçados: a próxima será a cabeça da sua mãe numa bandeja. Ou, como é o caso de uma companheira ameaçada no Rio de Janeiro, onde se diz, a Guarda Nacional que estava do lado dela foi o que matou, que assassinou uma criança de 5 anos na Baixada Fluminense. Então, eu penso que esses dados concretos, eles explicitam, eles põem a nu, não é, a situação de barbárie que nós estamos vivendo, né? Eu acho que a velha consigna com socialismo ou barbárie está na ordem do dia. O Marx já dizia, olha, num tempo em que as forças produtivas entram em contradição antagônica com as relações sociais de produção, é um tempo de revolução social. O que não significa que está colocado como um elemento que, bom, uma revolução está aí, não é disso que eu estou dizendo, até porque ele não era determinista, ele falava uma possibilidade histórica no conjunto desses elementos. Por que eu estou chamando a atenção, né? Porque se de um lado parte desses governos, esses governos todos, né, na realidade são porta-voz do grande capital, nós também temos hoje setores da esquerda no interior dos movimentos sociais, sindical, populares, que também cooptaram e que ficam no limite da institucionalidade da negociação do parlamento. Abriram mão de qualquer perspectiva ofensiva de luta e de organização, né? E eu não estou dizendo com isso que nós estamos com essa bola toda do ponto de vista de mobilização. Aqui na universidade, por exemplo, nós vivemos uma situação de barbárie, nós vivemos uma situação cada vez mais mercantil, elitista, a chamada contra-reforma do ensino superior, sindical, trabalhista, etc., vai toda na mesma direção, e o sistema da chamada segurança nacional vai num sistema que efetivamente, em nome de um Estado, entre aspas, democrático, e coloca o seu aparato repressivo. Eu acho que isso é fundamental. Né? O aparato repressivo que está colocado, é o Estado repressivo, repressor, opressor, em relação a todas essas questões. Então, eu vou também, eu não olhei meu tempo, mas acho que eu também já devo estar esgotando meu próprio tempo, e eu vou concluir. O que eu quero chamar a atenção aqui é, primeiro, quer dizer, esse ato no dia 5, a Propuc está apoiando, né, Intercontinental, mas a gente também compreende que um ato é importante, ele é emblemático, ele dá visibilidade, mas nós precisamos ter meios, instrumentos, estratégias de vinculação das questões que o Haiti é lá e o Haiti aqui, com os movimentos sociais, com o movimento popular, com o movimento sindical, com o campo de esquerda que também não está informado, que também não está sabendo, né? Quando a Helena fala na periferia, não é só na universidade. Eu me pergunto, quem é que sabe? Eu me pergunto, eu tenho me perguntado, onde grande parte, muitas vezes, os alunos só compreendem o processo de formação na sala de aula, quando você chama para um debate, ou seja, a ideologia dominante, ela está ela é tão determinadora, ela está tão, enfim, plasmada nesse processo todo, que nós temos muito por construir. Eu quero dizer que eu penso que as questões que aqui foram levantadas, a questão da soberania,
a questão da solidariedade internacionalista, da denúncia e da retirada imediata, me parece que são pontos comuns entre nós. Eu estou entendendo que em todas as falas, esses vários pontos foram elencados. Então, acho que a gente poderia abrir agora para ouvir as pessoas, além das que falaram, para que falassem, para que se pronunciassem, em cima, inclusive, das propostas, porque acho que todo mundo foi caminhando para uma perspectiva de ação e de luta, não é? Que a gente pudesse ver formas concretas dessa frente única anti-imperialista, de autodeterminação, de retirada imediata, de politização, de informação e de relação constante da denúncia do que está lá, do que está aqui, do que está na América Latina, frente aos trabalhadores inseridos ou não no mundo do trabalho, porque cada vez mais precarizados, informais, destituídos de direitos daqueles mínimos que foram possíveis em algum momento, não é? Porque nós sequer está de bem-estar social, nós tivemos alguns programas sociais e alguns momentos de crescimento econômico.